Bom, gente, como eu resolvi pedir a opinião de vocês no vídeo de Top 10 Tsunamis, eu resolvi atender o tema de curiosidades de alguns inscritos, que é Top 10 Maiores Ditadores da História. Top 10 Maiores Ditadores da História. A palavra ditador está associada inevitavelmente ao autoritarismo. Um ditador é, por definição, um governante que assume todos os poderes do Estado, isolado por decisão própria de qualquer controle constitucional ou legislativo. Então, agora nós iremos ver os top 10 maiores ditadores da história. Top 10. Pol Pot. País: Camboja. Salothar era o verdadeiro nome do ditador cambojano, conhecido pelo codinome Pol Pot, que entre 1975 e 1979 liderou um governo comunista radical responsável pela retirada em massa da população das cidades, enviada à força para campos de concentração. No inferior, com a operação envolveu o assassinato de milhões de pessoas e o desarranjo da economia, causador de uma onda de fome e doenças que, aliadas à repressão política, provocou eventualmente o extermínio de quase a metade da população do país. Segundo algumas estimativas, o legado de brutalidade e caos social prossegue até hoje. O Camboja continua sendo um dos países mais pobres do mundo, mergulhado em turbulento impasse político e com uma das maiores taxas de incidência de AIDS do planeta. Afastado por uma invasão vietnamita em 1979, Pol Pot embrenhou-se na selva e continuou chefiando um governo assassino. Agora em guerra civil, a terceira final deposta em 1997. Foi então colocado em prisão domiciliar por seus ex-companheiros e morreu no ano seguinte de causas naturais, fazendo infelizmente 2 milhões de vítimas. Top 9. Hideki Tojo. Vítimas: 4 milhões. País: Japão. Militar que foi primeiro-ministro do Japão durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, no período entre 1941 e 1944, Tojo participou de um motim em Tóquio em 1936, antes de ser nomeado no ano seguinte como comandante do exército japonês que ocupava Manchúria, promovendo massacres contra a população local. De volta a Tóquio, tornou-se um dos principais defensores do acordo com a Alemanha nazista e a Itália fascista, que originou o eixo. Tornou-se ministro da Guerra do Gabinete japonês em 1940, assumindo a chefia do governo no ano seguinte. Um dos militares mais agressivos entre o grupo que dirigiu o país, ordenou o reforço de guerra e assumiu poderes ditatoriais durante o conflito. Quando a derrota final aproximava-se em 1944, Tojo foi afastado do comando das Forças Armadas. Após a rendição, tentou suicídio, mas sobreviveu. Julgado por crimes de guerra, foi condenado e enforcado. Top 8. Genghis Khan. Vítimas: 4 milhões. País: Mongólia. O guerreiro governante mongol foi um dos maiores conquistadores da história, construindo um império que se tornou um dos maiores impérios do mundo, que se estendeu da Ásia ao Mar Adriático na Europa. Começou subjugando as tribos nômades vizinhas à sua, que unificou sob um estado militar de rígida disciplina. Passou a atacar vilarejos além das áreas sob o controle original de seu povo, e acabou por liderar exércitos em campanhas militares que causaram destruição, morte e caos econômico por todo o continente asiático. Entre as táticas empregadas por ele e por seguidores sob seu comando
estava o terror psicológico provocado pela aniquilação de populações inteiras que resistissem aos seus ultimatos. Top 7. Chiang Kai-shek. País: República da China e Taiwan. Chiang Chun-shek era o nome oficial do general que liderou o governo nacionalista da China entre 1928 e 1949. Em 1927, ele chefiou um sangrento golpe de Estado e massacrou milhares de militares comunistas, contra quem travou uma guerra civil encerrada em 1949. Com a vitória de seus inimigos, as forças de Mao Zedong, nesta época, foi acusado de ignorar as necessidades da população afetada pelo conflito, agravando seu sofrimento e contribuindo para aumentar o número de baixas. Após a derrota, Chiang fugiu para a ilha de Taiwan, onde fundou um novo país depois de enviar soldados para exterminar cerca de 20.000 moradores locais. Governou Taiwan por quase 30 anos, recorrendo a métodos como torturas, prisões sem julgamentos e assassinatos generalizados, além de usar corrupção, chantagem e censura à imprensa para reprimir seus opositores, matando então 10 milhões de pessoas. Top 6. Leopoldo II da Bélgica. País: Bélgica. Vítimas: 11 milhões. O rei da Bélgica, que ocupou o trono de 1865 até a morte, acreditava que a obtenção de colônias em outros continentes era indispensável à prosperidade econômica de seu país, e devotou todos os esforços para alcançar esse objetivo. Entre os empreendimentos estava a criação do Estado Livre do Congo, território de sua propriedade particular, localizado na África, de onde eram extraídos borracha e marfim com o uso do trabalho escravo, recrutado entre a população local. Denúncias divulgadas na primeira década do século XX revelaram também que assassinatos a sangue frio eram prática habitual no território. As primeiras estimativas da quantidade de vítimas só foram feitas em 1924 e ressaltaram a dificuldade de quantificar perdas populacionais ocorridas naquele período na região. Estudos posteriores indicaram que provavelmente nunca será conhecido o total exato de pessoas mortas pelas agressões militares indiscriminadas, fome e disseminação de doenças tropicais causadas no Congo pela ação dos belgas sob o rei Leopoldo II. Agora você tem mais um motivo para não gostar da Bélgica. Top 5. Imperatriz Cixi. Vítimas: 12 milhões. País: China. Também conhecida como Imperatriz Cixi, era uma das concubinas de status inferior do imperador Xianfeng, quando em 1856 deu à luz aquele que viria a ser seu único filho. Quando o garoto tinha 6 anos de idade, o pai morreu e ele se tornou o imperador Tongyi. Mas poucos meses depois, um golpe de estado levou Cixi a assumir o poder de fato. Seu governo, a princípio, tentou combater a corrupção endêmica no país, mas foi marcado pela ocorrência de grandes levantes populares, que devastaram províncias tanto do norte como do sul, e foram sufocados com grande brutalidade. Porém, o maior deles, a rebelião dos boxeadores, teve estímulo oficial da imperatriz e de funcionários do governo, em apoio a uma sociedade secreta de praticantes de artes marciais, que lutavam para expulsar todos os estrangeiros do território chinês. O incidente culminou com a intervenção de uma força militar internacional que ocupou e saqueou Pequim. Top 4. Kublai Khan.
Vítimas: 19 milhões. País: Mongólia. Kublai Khan era neto do conquistador Genghis Khan. Atacou a China, derrotou-a em 1271. Proclamou-se o primeiro imperador da dinastia mongol que governou o país. Além das mortes causadas pelas guerras que provocou em diversas partes da Ásia, os soldados sob seu comando tornaram-se conhecidos por atos de extrema crueldade contra populações civis, incluindo castração de prisioneiros, assassinatos em massa e estupros coletivos. O único relato pessoal sobre ele foi feito por Marco Polo, que visitou sua corte. O viajante italiano apresenta Kublai Khan como um soberano ideal. Durante o reinado, a China atravessou uma fase de grande prosperidade, mas reconhece que ele era incapaz de controlar os atos de subordinados e tinha propensão a sofrer ataques ocasionais de crueldade assassina. Top 3: Adolf Hitler. Vítimas: 21 milhões. País: Alemanha. Líder do Partido Nacional Socialista, nome oficial da organização nazista, entre 1921 e 1923 e chefe do governo da Alemanha de janeiro de 1930 até a morte, Hitler chegou ao poder através de eleições livres, depois de tentar um golpe de Estado que resultou em sua prisão. Transformou-se em ditador logo em seguida, com a eliminação de rivais e opositores. Principal responsável individual pela Segunda Guerra Mundial, que deflagrou a invadir a Polônia em 1939, ordenou que exércitos alemães atacassem e ocupassem vários países, assumindo a responsabilidade pelas atrocidades cometidas pelos nazistas em seu nome. Durante a metade da década de 1940, na Europa e norte da África, também permitiu e incentivou a realização organizada de genocídio que buscava exterminar judeus, ciganos, deficientes físicos e mentais, dissidentes políticos, homossexuais e outras minorias. Suicidou-se ao fim da guerra. Top 2: Joseph Stalin. Vítimas: 43 milhões. País: União Soviética. Durante os 25 anos que governou ditatorialmente a antiga URSS, Stalin transformou o país em potência mundial, promovendo a indústria. Isso envolveu, porém, entre outras coisas, a implantação de um programa forçado de coletivização da agricultura e a abolição da propriedade privada, que só foi possível com o assassinato de agricultores e a criação de um estado de terror policial, através do qual promoveu o expurgo e a execução de adversários políticos. Depois de ter papel fundamental na derrota dos nazistas na Segunda Guerra, estendeu o controle soviético aos países da Europa Oriental, obrigando vários deles a manterem-se no bloco comunista. Ao custo da repressão de opositores, da fome e do empobrecimento das suas populações, Stalin também foi responsabilizado pela existência de campos de trabalhos forçados para deter dissidentes e pela perseguição de minorias étnicas que viviam na União Soviética, realizando transferências compulsórias de populações que causaram um número de mortes jamais calculados com precisão. Top 1: Mao Tse-tung. Vítimas: 77 milhões. País: China. Líder do Partido Comunista Chinês desde 1971, Mao foi presidente da República Popular da China de 1949 a 1959 e presidente do partido até sua morte. Neste período, implantou na China um regime de terror,
com o assassinato de contra-revolucionários, proprietários rurais e inimigos políticos, sendo responsabilizado pela execução de vários ex-companheiros militantes comunistas expurgados sob as mais variadas justificativas. A partir de 1950, lançou um programa da reforma agrária e coletivização da agricultura que desorganizou a economia do país e provocou a maior onda de fome já registrada pela história. Pouco depois deste episódio, Mao e seus assessores mais próximos lançaram em meados da década de 1960 a Revolução Cultural, esforço justificado com uma tentativa de mudar a mentalidade da população chinesa e prepará-la para o socialismo. A campanha levou a prisões em massa, fechamentos de escolas e perseguições que provavelmente causaram a morte de mais de 1,5 milhão de pessoas. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscreva no canal e nos siga no Instagram. Valeu!